Continuando, como eu disse para vocês no vídeo anterior, o Código Penal ele prevê os seguintes tipos penais considerados os crimes em matéria tributária. O primeiro deles, gente, crime de contrabando. O que é o crime de contrabando? Por qual fato o crime de contrabando se caracteriza, gente? Se caracteriza pela importação ou exportação de mercadoria proibida. Como essa importação ou essa exportação é proibida e não existe incidência fiscal sobre tal tipo de mercadoria. Por isso, neste caso, ele praticou apenas uma infração penal e não uma infração tributária e penal, porque não dá para o fisco cobrar imposto sobre uma mercadoria que não poderia ser importada ou exportada por um infrator, por um contribuinte infrator, tá certo? Quando ele importa ou exporta uma mercadoria proibida, ele comete o crime de contrabando previsto no artigo 334 do Código Penal. Um segundo tipo de crime decorrente de matéria tributária é o crime de descaminho. E pelo que caracteriza-se o crime de descaminho, gente? Quem sabe? Vamos lá. Crime de descaminho é a ação de evadir em todo ou em parte o pagamento de imposto devido pela entrada ou saída ou consumo de mercadorias não proibidas no território nacional. É a ação de evadir em todo ou em parte o pagamento de imposto devido pela entrada ou saída ou consumo de mercadorias não proibidas no território nacional. Eu deixo de pagar o imposto pela entrada, saída ou consumo de mercadorias que não são proibidas no território nacional. Esse tipo de crime está previsto também no artigo 334 do Código Penal. Correto? Um outro tipo de crime previsto no Código Penal, oriundo de matéria tributária, é o crime de falsificação de papéis públicos. E o que diz o artigo 293 do Código Penal, que fala sobre o crime de falsificação de papéis públicos? Ele diz o seguinte, que o crime de falsificação de papéis públicos caracteriza-se pela ação de falsificar selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer outro papel de emissão legal destinado à arrecadação de impostos ou taxas. O que diz o crime de falsificação de papéis públicos, previsto no artigo 293 do Código Penal? Ele diz que este crime caracteriza-se pela ação de falsificar selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer outro papel de emissão legal destinada à arrecadação de impostos ou taxas. Continuando, gente. Um outro crime previsto no Código Penal, oriundo de matéria tributária, é o crime de violação de segredo funcional. Está previsto no artigo 325 do Código Penal. Ele está indiretamente ligado à matéria tributária. E ele consiste na ação de
revelar a situação de fortuna do contribuinte em razão de conhecimento do agente de tal fato pelo serviço que exerce, na qual deveria ser mantido em segredo. Então é quando o agente público sabe, pela função que ele exerce, sabe que um contribuinte tem muito dinheiro e ele sai falando aí para todo mundo que esse contribuinte tem muito dinheiro. Isto é crime. Crime de violação de segredo funcional. Legal, né, gente? Está previsto no artigo 293 do 325 do Código Penal. O crime de excesso de exação, que nós já falamos sobre ele, está previsto no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Refere-se também indiretamente à matéria tributária e caracteriza-se pela ação do funcionário público que exige imposto, taxa ou emoluente que ele sabe ser indevido ou, quando devido, emprega cobrança vexatória ou por meio gravoso, sendo que esse tipo de lei, esse tipo de cobrança vexatória ou gravosa, a lei não autoriza, tá certo? Então, o crime de excesso dessa ação é quando um funcionário público cobra um imposto que ele sabe indevido ou ele cobra esse imposto utilizando esse meio vexatório ou gravoso não autorizado por lei. Show de bola, né? Um outro tipo de crime oriundo de matéria tributária previsto no Código Penal, crime de prevaricação, está previsto no artigo 319 do Código Penal, também indiretamente ligado à matéria tributária e caracteriza-se pelo fato do funcionário público retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É aquele fiscal que quer atrasar a nossa vida, quer atrasar a vida do empresário, certo? Ele retarda ou deixa de praticar um ato que ele deveria praticar, é um ato de ofício, certo? É de ofício porque está expresso na lei. E ele o faz para satisfazer o interesse dele ou um sentimento pessoal. Ele não gosta do empresário tal, que ele vai lá, ele retarda uma situação, ele deixa de praticar lá um ato referente à matéria tributária e com isso ele atrasa toda a vida do empresário. Isso é crime de prevaricação. Show de bola, gente? Um último crime previsto no Código Penal ligada à matéria tributária é o crime de falsidade, gente. Está previsto nos artigos 299, 301 e 305 do Código Penal. Também está ligado de maneira indireta à matéria tributária e se divide em 3 tipos de conduta. Quais sejam? Falsidade ideológica, certidão ou atestado ideologicamente falso e supressão de documento. Só o professor encaixar aqui. Pronto. Falsidade ideológica, gente. O que caracteriza o crime de falsidade? Esta falsidade sendo ideológica. Nós dizemos que a falsidade ideológica corresponde ao ato de omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou inserir ou modificar nos mesmos declaração falsa ou diversa que deveria estar escrita, ou ainda ocultar ou subtrair documentos oficiais. Então, falsidade ideológica, gente, omitir em documento público ou particular declaração que nele deva constar. Não constou no documento uma declaração que deveria constar. Ou ainda inserir ou modificar declaração nesse documento. Ou ainda
subtrair documentos oficiais. Falsidade ideológica. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Palavrinha chata, gente. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública com o objetivo de propiciar vantagem a outrem, a outra pessoa. Então, neste caso, é atestado ou certificado falsamente, em razão da função pública que o agente exerce, uma situação que propicie vantagem a outra pessoa. Tá certo? Ele atesta falsamente, ele certifica falsamente. Uma outra conduta prevista aí no crime de falsidade é a supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não se podia dispor. Fechado, gente? Vamos falar ainda mais de 2 assuntinhos curtos e acabamos por hoje, tá bom?